É um assunto muito importante esse aqui, municípios do interior e o desemprego. Agora, Johnny, a gente vê que a cidade, como tem muita gente à procura de trabalho, e aí, como você veio com esse tema, como atrair novas empresas em pequenos municípios do interior? Por exemplo, cidade de Coxim, ao seu ver, o que daria para fazer? Olha, primeiro, antes da gente sair atrás de novas empresas, antes de pensar em atrair novas empresas, a gente precisa fortalecer as que já existem aqui. Então, chamar a associação comercial, né? Fazer a parceria, chamar o Sebrae, Sindicato Rural, Senar, né? Esses parceiros aí, eles são responsáveis por ministrarem cursos, fazerem treinamentos, preparar as pessoas para desenvolver o próprio comércio local, né? E, através disso, também incentivar o empreendedorismo local. Falamos na semana passada sobre o empreendedorismo feminino, que pode ajudar o município a criar novos empregos, mas não só o empreendedorismo feminino, mas o empreendedorismo em geral. Em geral. Incentivar homens e mulheres a criarem seus próprios negócios, que por consequência vão gerar novos empregos. Então, mas não só. Tá na a partir do momento que a gente começa a incentivar o empreendedorismo local e apoiar as empresas que já existem a crescer, porque a gente pode ter uma empresa que hoje é pequena e ela cresce e ela vai gerar mais empregos. Então, primeiro passo, né? Fortalecer o comércio local, as empresas, incentivar o empreendedorismo, né? Incentivar a mentalidade de liderança da população para ter essa coragem de abrir novos postos de trabalho. Aí a gente passa por o outro passo, que seria atrair novas empresas. E antes da gente atrair novas empresas, a gente precisa pensar e fazer um levantamento das que já tem, para a gente não trazer concorrência para as empresas que já existem. Então não adianta a gente pegar e trazer uma empresa que já existe aqui. A gente precisa trazer novos negócios que não vão causar problemas para os empresários que já estão aqui. Então não tem sentido a gente pegar e trazer uma empresa de fora para quebrar um empresário que já está aqui há muito tempo. Então a gente precisa ter cuidado quando for pensar nisso, né? Então, novos segmentos. Exato. Traçar um plano estratégico, né? O que significa fazer esse plano estratégico? É fazer esse levantamento aí, né? Ver quais são os potenciais do município. E eu acho importante fazer um levantamento regional. Por quê? Porque a gente vive aqui numa região, a região norte, vários municípios aqui um perto do outro, e cada um desses municípios tem o seu potencial. E um município ajuda o outro. Veja bem, a gente tem muita gente que mora em Coxim que trabalha em São Gabriel, na Aurora. Durante muito tempo, muita gente saiu de Coxim para trabalhar em Sonora. Do mesmo modo, muitas pessoas de Sonora vêm para Coxim procurar médico. Muitas pessoas de Rio Verde vêm fazer compra em Coxim, no comércio local de Coxim. Então a gente tem essa troca dos municípios e pode ser usado essa parceria também para atrair novas empresas e também para impactar a região de uma maneira em geral. Porque se um município está bem, o município vizinho ajuda o outro. Então é importante a gente fazer esse mapeamento regional, ver quais são essas potencialidades, quais as vocações de cada município, e aí juntos, em parceria com o Senar, Sebrae, Associação Comercial, Sindicato Rural, todas as entidades de classe, junto com a sociedade, fazer esse plano estratégico e buscar atrair novas empresas. Ô Johnny, assim, de que forma, como você vê, como que os governantes, né, por exemplo, deputados, prefeitos, vereadores, podem ajudar, né, a atrair mais empresas? De que forma? Primeiro, criando lei de incentivo fiscal. A maioria dos empresários reclamam que o Brasil é um país muito caro de se pagar imposto, né? Você tem o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Um empresário vem para cá e ele vai comprar um imóvel de alguém de um salão que está vazio, por exemplo, né?
do imóvel particular. Só que na hora de transmitir o imóvel, o estado de Mato Grosso do Sul é o estado que é mais caro para você fazer transferência de imóvel, né? E tem também, através do algumas leis municipais, pode isentar uma empresa que chega, isentar o IPTU por um tempo, pode fazer isenção sobre serviços de construção, que também é muito caro esse tipo de imposto. Outra demanda das empresas são áreas para construção. Então, o que o município pode fazer? O que os governantes podem fazer? Oferecer essas áreas para esses empresários, para que eles tenham uma visão aonde eles possam vir para o município, né? Inclusive é possível fazer doação através de concorrência pública. Existem municípios que estão atraindo empresa fazendo doação de área através de concorrência pública. Então você vê que é uma política pública de incentivo à atração de empresas, que alguns municípios já estão adotando, municípios pequenos inclusive, para atrair empresas, novas empresas, né? E ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico ativa, treinada para fazer um trabalho diferenciado. Porque muitos municípios têm lá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas ficam ali esperando o empresário procurar a secretaria, né? E muitas vezes quando o empresário procura, tem secretaria que não dá um bom atendimento, né? Então, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que fazer? Ela tem que ser ativa, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ir em busca dessas empresas e tentar atraí-las para o município. Agora, Johnny, como fazer para diferenciar, né? Como se diferenciar de outras cidades e atrair mais empresas? Tem que ter uma equipe preparada, né? Tudo hoje em dia é o conhecimento. É igual quando você vai numa empresa, você faz uma compra e você gosta do atendimento e você volta. Sim. Né? Então, se você é bem atendido, você vai lá, a pessoa, o dono da empresa te recebe, te trata bem, te oferece um café, conversa com você. Você está procurando um produto, comprar um produto ou um serviço, e você vai pagar por isso, mas você é bem atendido. Então, você volta naquela empresa. O que os municípios precisam ter? Essa visão empreendedora para atrair as empresas. Principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dos municípios pequenos. Precisa ter essa preparação, né? E como que faz? Precisa essa equipe ela ter um bom atendimento, ter agilidade no fornecimento de licenças. Uma grande reclamação das empresas hoje em dia, quando elas vão se instalar em alguns municípios, é o grande nível de burocracia. E muitas vezes você chega no município, um empresário chega no município e ele, em vez de ser incentivado a instalar a empresa lá, a prefeitura pede um monte de papel para ele, dificulta a vida do empresário e muitas vezes ele acaba desistindo de empreender num local por causa da burocracia, por causa do mau atendimento da prefeitura, do setor de tributação. Em várias situações, as cidades pequenas perdem empresas pelo mau atendimento e pela dificuldade que os empresários têm de tirar as licenças e de ter isenção de imposto, né? Então, o que o município tem que fazer? Ele tem que ser atrativo, ele tem que se mostrar atrativo e mostrar quais são as vantagens que a empresa vai ter de instalar no município pequeno. Vou dar só um exemplo de uma vantagem, né? Todo mundo acha que as empresas gostam só de se instalar nos grandes centros, mas para você ter no grande centro, você atravessar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, você pode demorar de 3 a 4 horas para atravessar uma distância que é curta, em razão do trânsito, em razão da complicação que é uma cidade grande. Campo Grande já é uma cidade maior também, para você atravessar lá a cidade, você pode levar 2 a 3 horas também. Sim. E já você pega a cidade aqui de Coxim, Rio Verde, Pedro Gomes, você para fazer o que eles fazem de carro, você faz até a pé. E de bicicleta. Bicicleta, você atravessa a cidade de Coxim em meia hora de bicicleta. E muitas pessoas vão trabalhar a pé, a distância é curta. Então a gente de carro
em 5 minutos você atravessou a Sim. cidade inteira. Então isso é uma grande vantagem para quem mora no interior, né? Então essa é uma das vantagens. Existem muitas vantagens que podem ser motivos que as empresas vão escolher se instalar numa cidade pequena. Como, Johnny, demonstrar que o município é interessante para se investir e atrair mais empresas interessadas? Então, tornar o município interessante é mostrar as vantagens do município, né? Quando você está querendo conquistar lá uma garota, o que você faz? Se arruma, né? Passa perfume, chega bem apresentado, bonita. né? Então, o que o município tem que fazer? Ele tem que mostrar os pontos fortes, se ele tem área, se ele tem infraestrutura, se tem acesso, a localização, se é perto de uma BR. Aqui nós temos a nossa região toda é cortada pela BR-163, que leva para qualquer lugar do mundo, né? Se tem incentivo fiscal, se as taxas são facilitadas, né? A fiscalização não atrapalhar, porque a fiscalização é boa, né? Mas muitas vezes a fiscalização atrapalha. E Exato. fazer uma comunicação eficiente. Tá? O município precisa vender o seu peixe da mesma maneira que o empresário vende o seu produto. Fazer a comunicação, o empresário, como o empresário anuncia que ele está vendendo? Ele procura a Dalvinha, que é a melhor comunicadora da região norte aqui, que vai fazer a propaganda. Tem aquela história de um sujeito que estava querendo vender um sítio e ele procurou um poeta para fazer o anúncio, né? E ele chegou no poeta e disse assim: eu não quero vender esse sítio porque essa terra aqui é ruim, não dá nada, e eu quero vender e eu tô precisando de dinheiro. Aí o poeta foi lá e fez o anúncio: vende-se um sítio que tem muitas belezas naturais, que corta um córrego fresco e tem flores e o amanhecer do dia você escuta o cantar dos passarinhos. Aí, passado muitos dias, o poeta chegou e perguntou pro sujeito: e aí, vendeu seu sítio? Você: não, eu resolvi não vender. A sua propaganda foi tão boa que eu resolvi ficar com o sítio. Então, ele fez um poema. Muitas vezes o que falta é a gente enxergar o lado positivo no município. A gente fica reclamando: aqui é ruim, aqui não tem emprego, Coxim faz calor, mas Coxim tem córrego, Coxim tem natureza, Coxim é uma cidade onde o povo é amigo, todo mundo se conhece, e diferente de uma cidade grande que você sai, ninguém sabe da vida de ninguém. O pessoal aqui quer reclamar: todo mundo cuida da minha vida. Mas é assim mesmo, né? As pequenas, é assim mesmo. Sim. Então a gente tem que elencar as vantagens do município e fazer um vídeo, né, mostrando as belezas naturais da nossa região, o potencial. Por exemplo, Pedro Gomes é a cidade do boi, Sonora, a cidade da cana, Rio Verde, Sete Quedas, São Gabriel tem o porco. Então, quer dizer, cada cidade tem o seu potencial. Sim. Então a gente pegar e fazer o seu diferencial e atrair as empresas para esses pequenos municípios, né? E começar atraindo pequenas empresas. A gente vê muitas vezes, principalmente na campanha eleitoral, alguns políticos vinham aqui prometer que vai trazer uma grande indústria. Vem e promete, né? Como se fosse fácil, né? Prometer. Aí depois que passa e não consegue trazer uma grande indústria, eles ficam explicando o porquê que não consegue trazer uma grande indústria. Só que a população não quer saber de explicação. Ela quer que resolva o problema. E como que se resolve o problema? É começando pequeno. Você atrai pequenas empresas, essas pequenas empresas vão crescer, vão gerar mais empregos, e a partir do momento que a cidade for crescendo, a gente consegue atrair empresas maiores mais para frente. Mas é importante começar. Só que a gente ainda não tem essa cultura de fazer essa busca por empresas, né? A classe política nossa, ela costuma muito fazer as promessas, mas depois que passa, elas não têm a capacidade nem a habilidade técnica para fazer isso, de ir em busca, fazer um marketing, fazer a propaganda e atrair, começar pequeno para depois ir crescendo, e através de várias empresas pequenas a gente consegue como se fosse uma grande. Né? Não ficar dependendo só de uma empresa grande. A gente tem um exemplo aqui: o frigorífico é uma empresa grande. Quando o frigorífico fecha, é uma tragédia. Por quê? Porque a gente não tem opção.
né? Não tem outra opção. Aí fechou o frigorífico, causa um desemprego tremendo, né? E a gente precisa criar uma solução para sair dessa situação de ficar dependendo só de uma grande empresa. Se a gente conseguir atrair mais empresas, a partir do momento que a gente tiver um problema desse, a gente tem como solucionar de outra maneira. O município de Coxim é uma cidade que nós temos aí nossas belezas naturais e com certeza Coxim atrai muito turista. Todo ano a gente recebe aí os visitantes, né, Johnny? E eu acho importante, né? Muito bacana isso. O turismo também é uma forma de se criar várias empresas, de gerar muitos empregos. Inclusive, a terceira maior fonte de renda do mundo vem do turismo. Então, no mundo inteiro, assim, vários municípios, vários países vivem do turismo. E o turismo é uma grande fonte de renda. Com a certeza. gente tem como Coxim, que foi uma cidade que sempre foi turística. A gente tem a nossa vizinha Rio Verde, que é também muito turística. E a gente pode trabalhar também a questão do turismo de evento, que o município pode incentivar, né? A gente já tem alguns eventos turísticos que geralmente, tradicionalmente, os municípios apoiam. Mas pode apoiar mais. Pode também desenvolver evento de competição esportiva, que também é uma forma de atrair investimento, atrair o turismo local de fim de semana, né? Fazer evento, turismo de festa. A gente em Coxim tem um calendário de festa tradicional enorme. Eu lembro que antigamente o pessoal falava assim, Coxim tem muita festa. Mas nessa época que Coxim tinha muita festa, era uma grande prosperidade, muita gente vindo de fora, inclusive, para poder ganhar dinheiro em Coxim. E você vê que essas pessoas que eram de fora, hoje em dia já foram embora, as festas diminuíram, deu uma esfriada. Então, quando a gente tem eventos, com certeza é uma forma também de gerar emprego e renda. É o que nós conversamos aqui no sábado de manhã. Os eventos, né, movimenta toda a cidade. Exatamente. O hotel, a loja, o salão, a mulherada que é toda bonita, toda arrumada, a maquiagem, tudo, movimenta todo o comércio. Já houve um tempo que muita gente vinha de fora, inclusive, para ganhar dinheiro nos eventos que ocorriam em Coxim, que de tempos em tempos eram tradicionais. Exatamente. E aí alguns eventos chegaram até a morrer, não existem mais. Não existem. Né? E a gente, de repente, resgatar alguns eventos para que seja uma forma de gerar emprego e renda, também seria uma estratégia boa. Sim. Uma coisa também, Johnny, com relação ao turismo, a gente que viaja bastante aí nas excursões, o que eu observo lá fora? Não só no Brasil, nas cidades aí que a gente vai, né? Mas lá fora também, por exemplo, lá na Argentina, lá no Chile, aqui também, quando a gente foi na praia, geralmente a gente tem um guia. O que o guia faz? Ele tira um dia para fazer o city tour com a gente. E aonde que o guia leva a gente? Lá naquelas feirinhas, nos artesanatos, e o turista vai lá e deixa o dinheiro lá. Então, e o guia ganha dinheiro também. O guia ganha dinheiro, o pessoal ali das feirinhas, dos artesanatos, todo mundo fatura. Exatamente. Com o turismo. Não é? Exatamente. E a gente já teve isso em Coxim, né? Sim. E a gente vê que agora a gente tem, assim, se você mapear, Coxim tem um monte de lugar para você ir. Tem lugar que tem gente que é de Coxim e não conhece. E não conhece, verdade. Tem lugares aqui em Coxim que muita gente não conhece.